Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Meus irmãos, é impressionante quando nós lemos as histórias que estão descritas no livro de Atos, como os missionários eram felizes e alegres, por mais difíceis que as circunstâncias fossem. Meus irmãos, esse contexto do texto nos indica que Paulo expulsou um demônio. Logo em seguida, os poderosos da cidade que lucravam com as adivinhações de uma jovem perderam seu lucro, e eles foram, irmãos, ali arrastados até a praça diante das autoridades. Logo em seguida, eles tiveram as suas vestes rasgadas. Diz o texto bíblico nos versos anteriores, a partir do 22, que eles foram açoitados, que eles foram colocados na prisão, e ainda diz que eles foram colocados no tronco, que era um instrumento de tortura ali para os presos. Mas é interessante, é incrível, é fascinante ver como esses homens cheios de Deus, à meia-noite, diz o verso 25, que Paulo e Silas cantavam e oravam. Mesmo diante dessa situação, eles estavam alegres, eles estavam felizes, cantando e orando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a realidade atual, irmãos, nós temos casas, carros, nós temos motos, nós temos uma série de coisas que esses homens sequer imaginariam ou imaginaram ter na época deles. Mas mesmo assim, irmãos, tendo em vista todas as dificuldades, eles eram felizes e alegres, porque a felicidade deles não estava no fato de que o Evangelho traz prosperidade e melhorias de vida no sentido material. Não, eles ficavam felizes e alegres porque Lídia tinha sido salva, porque aquela menina que tinha um espírito de adivinhação, que era presa por um espírito de adivinhação e presa por homens ricos que lucravam com as adivinhações, foi liberta. E isso era o suficiente para gerar alegria, louvores, orações, mesmo depois de serem açoitados, envergonhados, de estarem presos e sendo torturados no instrumento que se chamava tronco. Meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade atual, o fato é que nós somos murmuradores, nós somos ingratos, e muitas das vezes, na verdade, e no fim das contas, falta a alegria da salvação. Esses homens, eles estavam alegres e felizes porque no fim das contas, por mais que eles estivessem presos, eles sabiam que o Evangelho estava livre, sendo pregado por todos os lados. Eles sabiam que eles poderiam até morrer ou ficarem ali presos, mas os nomes deles estavam escritos no livro da vida. Eles se alegravam não porque prosperavam financeiramente ou eram reconhecidos socialmente. Pelo contrário, eles eram tratados como esterco da sociedade, perturbadores da sociedade. Mas mesmo assim, diante dessa situação, eles estão presos, louvando e orando ao Senhor. Meus irmãos, que hoje nós venhamos a ser muito mais gratos a Deus. Por mais que nós venhamos a passar dificuldades, nada se compara ao que esses homens passaram aqui. Que nós venhamos a nos esforçarmos, nos dedicarmos, nos empenharmos muito mais para o avanço do Evangelho, porque hoje nós temos muitos mais instrumentos para levar a palavra de Deus do que eles tinham. Mas no fim das contas, irmãos, há algo surpreendente que nós precisamos, sobretudo a igreja brasileira. Nós precisamos de um enchimento da plenitude do Espírito Santo. Só é possível orar a Deus e louvar o Senhor depois de ser açoitado e envergonhado em praça pública, preso, sendo cheio do Espírito Santo. Nada disso pode vir da mão humana. A mão humana só produz murmuração, dificuldades e coisas dessa natureza. Mas o fato é que eles eram, Paulo e Silas, homens cheios de Deus e homens alegres e satisfeitos com toda e qualquer circunstância, desde que o nome de Deus fosse glorificado e vidas fossem salvas e o Evangelho fosse anunciado.
Nós devemos nos espelhar nesses homens e orar ao Senhor e louvar ao Senhor, por mais difícil que seja a situação, pois o nosso Deus é bondoso demais para com todos nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.